vejo um problema grave na questão dos enlutados, e especificamente em determinadas regiões de algumas comunidades que eu frequento, a situação é tão difícil porque, por exemplo, conforme o local que a pessoa mora, não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade, por exemplo, de tirar o corpo, levar a pessoa para uma rua principal e subir, por exemplo, um SAMU, um resgate, para levar a pessoa para uma funerária para preparar o corpo e trazer para o velório. Isso não é comum. Isso muitas vezes é difícil. Às vezes, muitas das vezes, eu já deparei com realidades, isso é pesado que eu vou falar, em que a sala da casa da pessoa é túmulo de alguém que morreu ali. Isso é muito pesado. Porque, às vezes, é uma pessoa que ele cuidou ali durante um tempo, e aquela pessoa falece, o local que a pessoa morre, eu nem estou falando de questões de infecção, estou falando de uma demência, por exemplo. É tão tortuoso, e é tão íngreme, e é tão difícil devido às curvas e à forma que a pessoa era para poder tirar o corpo dali e levar para algum lugar, que eu já deparei com situações que a sala da pessoa foi cavado na sala da pessoa e a pessoa foi sepultada ali, por não ter condições de ser retiradas. Quando a gente pensa em política pública de saúde, a gente precisa parar de olhar uma política pública para quem tem acesso ao asfalto. Nós temos que fazer uma política pública para quem tem acesso ao asfalto, para quem não tem acesso ao asfalto, para quem mora nos mangues, para quem mora nos morros, para quem mora em local que não tem jeito de retirada. E eu já deparei com situação, Franciele, que, por exemplo, o pessoal se ajusta na sua realidade. Então, tem locais que as pessoas falecem em determinadas comunidades que são morros, porque nem toda comunidade é morro, que são morro, que o poder paralelo do local, vocês entendem muito bem o que eu estou falando, eles se ajustam com os moradores para tirarem os corpos de pessoas que morrem em determinado local, porque quase todas as comunidades têm pelo menos uma rua principal. E levam esse corpo até aquela rua principal para que ali tenha acesso aos hospitais, aos cemitérios, aos locais de velório. Mas tem locais que não tem nem esse poder, entre aspas, paralelo que faz guiar esse corpo até tal local. Então, tem locais que têm organizações, tem outros que não. Então, quando você fala de tratar a subjetividade, quando eu falei da minha preocupação nas comunidades, é justamente o meu medo, porque é medo, de como vai se comportar esse vírus nesta realidade e numa situação de muitas mortes, como serão realizadas as retiradas, por exemplo, de corpos que não conseguiram ir até o hospital e está ali num nível de contaminação importante, entende? Porque é tudo muito novo. Nós nunca pensamos numa situação de morte em cadeia em grande quantidade em um determinado local de difícil acesso, e nós estamos tendo que pensar. Portanto, que os municípios no Brasil estão criando estratégias próprias de cada local de como vão lidar com uma possível um possível acúmulo ou uma possível curva íngreme que vai acontecer de uma vez e possa gerar uma tragédia como a gente viu em outros locais, que olha que a realidade às vezes pode ser melhor do que a nossa. Então, gera medo, mas esse medo ele não pode ficar no medo, ele tem que ficar de alguma forma, ele tem que justificar o feitio de algo, que é a compaixão. Então, as comunidades já têm se organizado justamente, por exemplo, como eles vão fazer com uma pessoa que tem que ter um isolamento domiciliar numa casa que mora mais pessoas. E eles estão trabalhando com aquilo que eu falei antes. Eles colocam, por exemplo, um varal no meio da sala. Do lado de lá, a pessoa fica de máscara. Do lado de cá, as que não estão contaminadas ficam sem máscara. O de lá não passa para cá e tudo que o de cá precisa fazer para o de lá, ele deixa em determinado local, ele pega e usa. É a realidade. Como que você vai falar? Vai para o hotel. Nem todo mundo vai para o hotel. Não tem jeito de todo mundo. Vai levar o corpo para onde? Nem todo mundo vai levar o corpo. Então, está tudo muito novo. Mas as comunidades, de uma forma ou de outra, têm se organizado e o poder público também tem se organizado.